Bom dia e bem-vindos ao nosso webcast de hoje. Nesta sessão vamos explorar as principais condições de acesso e o cálculo do benefício fiscal no âmbito deste regime fiscal de apoio ao investimento, comumente conhecido como REFAI. Este é um programa que permite deduções fiscais significativas para as empresas que realizam investimentos em ativos não correntes, tangíveis e intangíveis. Mas para nos esclarecer sobre este tema, contamos nesta sessão com Carla Pinto, Team Leader da EFI Group Portugal, e bem como com Hugo Ramos, Business Team Leader também na EFI Group Portugal, aqui com foco na Zona Sul. Obrigada aos dois pela vossa presença. Deixem-me, antes de começar, dar apenas a nota de que quem nos está a assistir, podem e devem colocar todas as vossas dúvidas e questões no chat e que as mesmas serão respondidas pela nossa equipa técnica. Assim, começava por ti, Carla, pedindo-te aqui uma introdução ao REFAI, portanto, pedia-te que nos explicasses brevemente em que é que consiste o REFAI e quais é que são os principais objetivos deste regime fiscal. Antes de mais, bom dia Bárbara, bom dia Hugo, bom dia a todos que nos estão a acompanhar nesta sessão. O REFAI é um regime fiscal de apoio ao investimento, como foi dito, investimento não corrente, estando aqui a sua aplicação diretamente subjacente àquilo que é o investimento produtivo que esteja afeto à atividade de exploração da empresa e que permitirá uma dedução à coleta de IRC mediante a região elegível. Aqui refere-se 3 blocos ou 3 localizações globais, portanto estamos na região autónoma da Madeira até a qualquer montante de investimento que permita uma dedução dos investimentos relevantes até de 35%. A região norte, centro, Alentejo e a região autónoma dos Açores, que permite até 15 milhões, 30% de dedução, e tudo que seja superior a 15 milhões, parte excedente 10%. E o Algarve e a área metropolitana de Lisboa parcialmente, e para um montante de investimento, para qualquer montante de investimento, de 10%. Esta dedução à coleta é limitada a 50% em cada período de tributação, podendo, em caso de insuficiência de coleta, ficar em reserva fiscal durante 10 anos, sendo este depois dedutível nas mesmas condições. No caso de empresas que estejam a iniciar atividade ou que ainda não tenham completado 2 períodos de tributação, a dedução pode ir até à concorrência da coleta do IRC. Importante aqui também é referir a obrigatoriedade do enquadramento destas aplicações relevantes, destes investimentos, em pelo menos uma de 4 tipologias de investimento inicial: criação de um novo estabelecimento ou aumento da capacidade do estabelecimento já existente, a diversificação da produção no estabelecimento no que se refere a produtos não fabricados anteriormente nesse estabelecimento, e a alteração fundamental do processo de produção global do estabelecimento já existente. Portanto, este benefício tem como principal objetivo permitir às empresas uma redução do imposto a pagar, se quisermos ser aqui um bocadinho mais diretos, e no período de tributação imediato, e que permitir, ou nos 10 períodos de tributação seguintes, como eu já referi, uma vez que pode ficar aqui em reserva fiscal. Qual é a importância deste benefício? É precisamente o facto de possibilitar alavancar meios financeiros, porque é um valor que é retido na empresa e, portanto, permitirá aqui apostar em novos investimentos, ou seja, promove o investimento empresarial e, por outro lado, a criação de emprego. É bom quer no âmbito da empresa, quer no âmbito do país ou, mais particularmente, no âmbito da região em que a empresa está localizada. Muito bem, Carla, obrigada. Passo-te a palavra para discutirmos aqui um bocadinho das condições de acesso, perguntando que tipo de empresas é que podem beneficiar do REFAI, quais é que são as condições que devem por estas ser cumpridas, e pergunto-te também se existem aqui setores que têm mais vantagem em utilizar este regime fiscal. Bom dia, Bárbara, Carla, cumprimentar também quem nos está a ver. Antes de responder às tuas questões, Bárbara, queria deixar aqui apenas duas notas, ou seja, para quem está, ou para quem já utiliza o benefício e para quem está a pensar o utilizar. Ou seja, para quem já utiliza, possivelmente já foi fiscalizado pela autoridade tributária e já presenciou, obviamente, o rigor que a autoridade tributária tem na elaboração desse dossiê fiscal. Para quem está a pensar, aqui o conselho é ter atenção o que deve constar, de que forma,
como está descrito na portaria 297, e espero que, obviamente, este webcast ajude a perceber a complexidade do RFI e, assim, obviamente, no futuro não ter problemas com a autoridade tributária. Pronto, passando agora aqui a responder, então, Bárbara, às questões, queria tentar juntar aqui duas das tuas questões numa só, por exemplo, a nível dos setores de atividade. Os setores de atividade, obviamente, este RFI, este benefício, tem algum rigor, ou seja, de cais que são elegíveis, ou setores, nomeadamente os setores, passando aqui a mencionar, setor de indústria extrativa, transformadora, turismo, atividades de serviços informáticos, atividades de investigação científica e desenvolvimento, tecnologias de informação, a produção de audiovisual e multimédia, ou outras atividades de centros partilhados. Portanto, estes são os cais, ou os setores, peço desculpa, os setores que são elegíveis no âmbito do RFI. Portanto, os que eu não mencionei estão excluídos deste benefício fiscal. Relativamente à questão do qual é o setor ou os setores que poderão aqui ter mais vantagens, eu não queria focar-me especificamente em nenhum, mas obviamente se calhar de realçar aqui o setor industrial, onde teoricamente e na prática onde criam mais investimento. Talvez por aí poderemos chamar que esse fosse, ou esse setor, ou esses setores, fossem se calhar os mais vantajosos. No âmbito para poderem usufruir, ou as condições de acesso no âmbito do RFI, portanto, impõe-se que as empresas efetuem um investimento relevante na região, ou seja, que esse investimento, ou seja, o objeto de investimento, tenha um período mínimo de 3 ou 5 anos, portanto, 3 PMEs, micros e pequenas empresas, e 5 anos para outros casos, nomeadamente as não PMEs, e obviamente que esse investimento proporciona a criação de postos de trabalho e a sua manutenção até ao final desse período mínimo de 3 ou de 5 anos. Talvez passar aqui a mencionar alguns pontos, ou os pontos assim mais relevantes no âmbito das condições de acesso, porque é que as empresas, ou como é que as empresas podem aceder a esse benefício, ou se são elegíveis ou não são. Portanto, explicar aqui de uma forma aqui a nível temporal, como eu já referi, a empresa ter o investimento, ou seja, manter na empresa ou na região esse investimento durante um período de 3 ou de 5 anos. Se for inferior, que seja no respectivo período mínimo de vida útil desse bem, desse objeto, ou até o período em que se verifique o respectivo abate físico, desmantelamento ou abandono, ou mesmo inutilização desse bem. Também, obviamente, ter a contabilidade organizada e o lucro tributável não ser determinado por métodos indiretos, portanto, são aqui também pontos importantes para usufruírem. Ter, obviamente, como é óbvio, situação regularizada e contributiva, e fiscal e contributiva regularizada, também, obviamente, isso é avaliado no âmbito do próprio benefício. Como referi, aqui o foco na criação de emprego, ou a criação de postos de trabalho e a manutenção do mesmo é importante também mencionar, ou é uma condição estritamente necessária. Não ser uma empresa de dificuldade, isto está a ter tudo regularizado, e não ser uma empresa com alguma injunção de recuperação. Portanto, este eu digo que são os pontos principais e que quem está a pensar beneficiar ter atenção a estas condições de acesso. Tu mencionaste aí a criação dos postos de trabalho e inclusive mencionaste que esse é um critério, uma condição de acesso de extrema importância. Podes explicar como é que este critério tem então impacto na elegibilidade e quais é que são e nos benefícios do próprio regime fiscal? Sim. Pronto, aqui está uma pergunta pertinente e também dar aqui nota a quem está a ouvir que por vezes as empresas, agora também para dar nota, as empresas só se lembram dos benefícios à última hora, que é o típico português, deixar sempre tudo para o fim. Portanto, obviamente isso é deixar essa nota. E para quem nos está a ouvir, o foco, principalmente se falarmos de quem está do outro lado da área financeira, é obviamente o primeiro trimestre, é aquele período, ou seja, o trimestre do ano que estão a fechar, portanto, neste caso olhamos para 2025, do exercício de 24, portanto,
as empresas estão, nesse período, estão a tentar fechar e fazer o apuramento do benefício, do apuramento do ano. Portanto, é normal que só venham aqui procurar os benefícios disponíveis posteriormente. E agora, passando aqui, fazendo aqui a passagem para a resposta à tua pergunta, é mais uma vez a questão do pós-trabalho. Portanto, as empresas no ano, nós falamos no ano de 2024, as empresas têm que ter muita atenção à questão dos pós-trabalho, ou seja, tem que se verificar a criação de postos de trabalho diretos, ou seja, afetos aos investimentos em causa, que estão a ser justificados, e tendo esses postos de trabalho sendo mantidos, ou esses postos de trabalho sendo mantidos durante o período mínimo que referi, ou seja, 3 ou 5 anos, também consoante também a dimensão da empresa. Portanto, essas condições é um fator crítico de controle por parte das empresas e, da maioria das vezes, este é o foco principal dos inspectores por parte da autoridade tributária. Portanto, é por aqui, muitas vezes, que as empresas são penalizadas e, obviamente, aqui a penalização, ou seja, o que culmina dessa análise do benefício, mas, obviamente, tem que devolver o benefício e vão ter, obviamente, as respectivas penalizações. Portanto, mais ou menos reforço, a questão dos postos de trabalho e manutenção é extremamente importante e é por aqui, muitas vezes, que a autoridade tributária incide e levanta questões pela se está bem feito ou não está bem feito o dossiê fiscal. Portanto, mas deixar aqui uma nota e obviamente do outro lado haverá muitos empresários com certeza, e eu entendo que, e quem já usufruiu também do RFAI, ou quem tem eventualmente apoios do Portugal 2030, vai considerar que é um contrassenso. Ou seja, um empresário compra uma máquina nova, que não o obriga a ter colaboradores, ou muitos colaboradores, mas para utilizar ou para beneficiar do RFAI necessita de contratar. Portanto, isto é um contrassenso, é as regras do jogo, como eu lhes costumo chamar, mas as empresas obviamente têm que se adaptar a estas regras, e pronto, era esta a nota que eu queria deixar, Bárbara. E parece-me que é uma nota bastante relevante, lá está, acabaste por mencionar todos os critérios que são necessários ter em conta, mas este da contratação de recursos humanos realmente é preciso estar atento e desde já, não guardar para a última da hora. Carla, eu voltava a ti também porque, dado que já percebemos quais é que são as condições de acesso, é importante também percebermos que tipo de despesas é que são consideradas elegíveis. E neste âmbito eu perguntava-te se podes dar-nos alguns exemplos concretos de investimentos em ativos intangíveis que sejam elegíveis e como é que esses investimentos são depois também aqui avaliados. Muito bem, o RFAI está incluído no Código Fiscal de Investimento e os investimentos elegíveis são divididos em duas grandes rúbricas, desde que afetos à exploração da empresa, como eu indiquei. Estamos a falar de ativos fixos tangíveis adquiridos em estado novo, aqui com exceção de terrenos, salvo só se destinem à exploração de concessões mineiras, águas minerais naturais e de nascente, pedreiras, barreiros e areieiros, em investimentos na indústria extrativa, portanto, muito específico a parte dos terrenos. A exceção também é a construção, aquisição, reparação e ampliação de qualquer edifício, salvo se forem instalações fabris ou afetos a atividades turísticas de produção audiovisual ou administrativas, sendo que aqui a parte administrativa se refere a CAIs, como, por exemplo, serviços partilhados, digamos assim. Também temos como exceção as viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, o mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo se for exploração turística, que é perfeitamente compreensível, os equipamentos sociais, nomeadamente, por exemplo, cantinas, e outros bens de investimento que não estejam aqui afetos à exploração da empresa. Na componente de ativos intangíveis, estes são investimentos ou ativos que sejam constituídos por despesas com transferência de tecnologia, e aqui posso dar como exemplo a aquisição de direitos de patentes, licenças, copyrights, know-how ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente, que vão desde o laboratório até à sua aplicação em ambiente industrial. Referi também que, particularmente aqui para o período de tributação 2024 e resultante daquilo que foi o Orçamento de Estado, será também considerados os custos salariais decorrentes da criação de postos de trabalho de colaboradores com grau de mestre ou de doutoramento, devendo os postos de trabalho que irá ser mantidos durante um período mínimo de 5 anos ou 3, no caso das PMEs, como o referiu.
No caso do REFAI, os custos salariais e investimentos ativos e tangíveis não podem exceder 50% das aplicações relevantes quando as empresas não se qualificam como micro, pequenas e médias, portanto, não PMEs, tem aqui esta limitação. De facto, o que o Hugo disse, e com muita razão, a autoridade tributária cada vez mais tem vindo a ser bastante rigorosa ao nível daquilo que é o dossiê fiscal que a empresa apresenta quando usufrui deste benefício, e a forma de avaliar ou validar estas despesas está também muito associada a este dossiê fiscal. Portanto, está diretamente associada àquilo que foram o enquadramento destes investimentos nas 4 tipologias que eu há pouco referi, portanto, como investimento inicial, e, além disso, o seu enquadramento naquilo que é a exploração da empresa. Portanto, quando existe aqui uma avaliação por parte da autoridade tributária, existe toda uma série de evidências que estão afetas e que são exigíveis para aquilo que são as despesas, que têm de ser apresentadas, e aqui falo, por exemplo, no caso dos equipamentos, o facto de verificarem se o equipamento se encontra nas instalações, o verificarem se o equipamento foi adquirido em estado novo, o verificarem a parte das faturas, aqui também a questão dos postos de trabalho, como referiu, a evolução destes postos de trabalho, se são mantidos ou não durante o período em que se está a avaliar. Portanto, tudo que sejam evidências, quer a nível de enquadramento numa das tipologias que eu referi há pouco, como investimento inicial, quer a nível daquilo que são as evidências físicas da aquisição do próprio investimento. Sim, senhor. Portanto, cumprir aqui e ter atenção a todos estes pontos. Carla, eu julgo que tu, também aqui entrando naquilo que é o cálculo do valor do benefício fiscal, eu julgo que tens aqui uma pequena simulação para apresentar, para também tornar-se mais fácil para quem está a assistir, não é? Exatamente, tem sim. Portanto, aqui a questão, portanto, pegando aqui num exemplo rápido, de forma a que se entenda como é que é esta aplicação direta das percentagens, portanto, considerando aqui uma empresa do Norte, e no caso, vamos considerar que seja uma média empresa, e que esta média empresa em 2024 realizou o investimento de 1 milhão em ativos tangíveis. Portanto, se for uma empresa que está localizada na região do Norte e que é uma PME, portanto, vamos aqui aplicar os 30% vezes 1 milhão, o que significa que, como potencial, a empresa tem um benefício de 300 mil euros para usufruir. Supondo que a coleta de IRC apurada para 2024 é 200 mil, a empresa tem como benefício fiscal máximo a utilizar em 2024 100 mil euros, que é a aplicação de 50%, precisamente à coleta de IRC, que são os 200. Ora, a empresa então poderá deduzir à coleta de 2024, portanto, na modelo 22, o montante de 100 mil euros, ficando os restantes 200 mil para utilização nos 10 períodos seguintes. Portanto, isto é um cálculo muito, muito rápido e muito direto àquilo que é a aplicação deste benefício. Certo, ainda que seja muito rápido, acho que ajuda-nos todos nós a visualizar. Obrigada, Carla. Hugo, dando aqui seguimento e acabamos por estar a ir acompanhando tudo isto por etapas, chega o momento, se calhar, de falar aqui do processo formal de candidatura. Podes descrever o processo de apuramento do REFAI e também explicar quais é que são os documentos necessários e os prazos aqui a ter em conta? Certo. Sim, pronto, a forma de cálculo já foi aqui referida pela Carla anteriormente, com esse exemplo, nomeadamente numa empresa média na região norte, mas obviamente aqui o que a empresa tem que considerar é os investimentos realizados no exercício fiscal de janeiro a dezembro, caso, obviamente, se o exercício fiscal coincidir com o ano civil. Esses investimentos devem constar no modelo 22, ou seja, contabilisticamente devem estar no modelo 22 a submeter até 31 de maio do ano seguinte, portanto, 31 de maio de 2025, estando ao dia de hoje nós em 2024. Portanto, esse é, de certa forma, esse é o processo, ou seja, a empresa tem que colocar no modelo 22 o valor, os investimentos e depois o valor do benefício
no modelo 22. Sim, aqui a nível de documentação que são necessária, eu vou descrever alguns, ou seja, existem muitas alíneas na portaria de 297 de 2015, então eu vou apenas escrever aqueles que eu acho que sejam mais relevantes, mais importantes, onde a autoridade tributária também, por vezes, faz a sua análise mais exaustiva. Ou seja, existem, sensivelmente, ou existem 10 alíneas nessa portaria e que devem estar descritas no dossiê fiscal. Eu vou passar a mencionar, lá está, aquelas que me referi mais relevantes, portanto, como movimento principal e mais importante a descrição do investimento, portanto, designar os objetivos, as áreas de intervenção, os principais investimentos, o enquadramento numa daquelas 4 tipologias que a Carla referiu no início deste webcast. Portanto, outro ponto também é a questão da data, portanto, que é importante, portanto, janeiro a dezembro, se for civil igual ao fiscal, como referi há pouco, portanto, a data da aquisição, o custo, portanto, isso também deve constar, identificar a região ou as regiões, que varia, as percentagens também variam consoante a região, se lá está, se são nas ilhas, são a norte, são em Lisboa, portanto, isso varia um pouco também. E agora diria duas, três alíneas importantes, e ficando aqui numa só, que é a questão dos auxílios de Estado. Ou seja, se os investimentos estão ao abrigo ou não de Portugal 2020 ou do Portugal 2030. Portanto, a questão dos auxílios de Estado, a questão da intensidade dos auxílios, a questão do limite do máximo dos auxílios, portanto, este ponto é extremamente importante, porque a AT está permita uma expressão, em cima destas situações nos dossiê e está a criar alguns problemas junto das empresas porque não estão a ter atenção a isto. A ter esta nota. Queria deixar lá. Permite-me só recuar um pouco no início da tua resposta, mencionaste aqui a declaração, o valor, de colocar o valor na declaração do modelo 22. Eu gostava também de perguntar quais é que são as obrigações das empresas após a declaração de valor no modelo 22, especialmente no que diz respeito aqui à manutenção destes investimentos. Sim. Portanto, aqui, lá está, como disseste há pouco, estamos aqui a seguir o procedimento do benefício e faz todo o sentido. Portanto, alguns pontos já fomos referindo eu e a Carla ao longo aqui do nosso discurso. Portanto, esta pergunta, como falei nas condições de acesso, ou seja, as empresas têm que colocar no modelo 22 o valor do benefício apurado, consoante a região, e deduzi-lo, como a Carla já mencionou, portanto, durante os 10 exercícios fiscais seguintes e mantê-los na empresa durante 3 ou 5 anos, consoante a dimensão da mesma. Obrigada. Entramos aqui já, como estávamos a falar, acho que em termos de etapas daquilo que é este apuramento deste benefício, acho que já concluímos as principais, mas eu tenho aqui ainda algumas questões para vos colocar. Carla, perguntava-te, inclusivamente, em que situações é que o RFAI é mais vantajoso, não é? Tens aqui bastante experiência nesta área. Perguntava também se este é acumulável com outros benefícios fiscais ou com outros instrumentos de financiamento, como os incentivos. Ok. O RFAI, no fundo, é vantajoso para qualquer empresa que esteja nos CAIs que o referiu e que tenha realizado investimentos no exercício fiscal correspondente. Mesmo que não tenha a coleta de IRC nesse ano, como temos aqui um período bastante alargado para utilizar esse benefício, muitas vezes há empresas que num ano em concreto não têm a coleta para usufruir, mas que também já antevêem que nos anos seguintes tenham, e portanto se os investimentos estão realizados, se têm os postos de trabalho, se consegue verificar as condições, acho que aqui é vantajoso para qualquer empresa. Claro está que, e também um bocadinho naquilo que é o âmbito do nosso tecido empresarial, e como eu referiu logo no início, o setor industrial, por natureza, tem muitos investimentos produtivos na sua exploração e, portanto, é normal que sejam as empresas que mais recorram a este tipo de benefício.
Relativamente à questão de ser cumulável com outros benefícios fiscais, não é cumulável com qualquer benefício fiscal da mesma natureza, incluindo os de natureza contratual e para os mesmos investimentos. Dou um exemplo, por exemplo, aqui de outro benefício fiscal que também é muito conhecido, que é o CIFID, portanto, não são cumuláveis. Com outros instrumentos de financiamento, sim, tendo em atenção àquilo que são os limites máximos aplicáveis os limites máximos aplicáveis aos auxílios com finalidade regional em vigor para cada região, como o falou e muito bem. Portanto, ou seja, aqui, se olharmos um pouco para aquilo que é o Portugal 2030 e as tipologias de financiamento que estão disponíveis e que têm vindo a estar disponíveis, e mediante aquilo que é, no fundo, o âmbito do REFAI, que é um investimento produtivo, considero que a inovação produtiva seja aquele benefício financeiro, incentivo financeiro que tenha aqui que seja mais vantajoso ou mais interessante para conjugar com o REFAI. Portanto, são cumuláveis desde que se cumpram estes limites máximos em vigor para cada região. Refiro também que este é um ponto muito importante naquilo que são as auditorias por parte da autoridade tributária, até porque podem ocorrer situações em que podem usufruir do REFAI, mas de alguma forma terão que repor algum benefício, o que não deixa de ser vantajoso na mesma para a empresa, porque senão não o utilizaria, mas de qualquer das formas no dossiê tem que estar bem explícito, digamos assim, aquilo que são os auxílios e os limites de auxílios e aquilo que são a reposição de benefícios no caso de existir. Acabas, no fundo, desculpa, não sei se ainda ias complementar. Nada, podes continuar, não. Eu ia só dizer que acabas por alertar para um potencial erro, e a minha seguinte pergunta vinha precisamente nesse sentido, que era, com base naquilo que é a tua experiência de vários anos, quais é que são, se nos podes explicar quais é que são os principais ou os mais comuns erros cometidos pelas empresas ao preparar este processo do REFAI, e se podes também, eventualmente, dar aqui alguma dica para evitar algum destes erros. Pronto, como temos vindo a falar e fazendo aqui se calhar um resumo, são alguns pontos interessantes. Primeiro é a questão da identificação e a evolução dos postos de trabalho, portanto tem que estar devidamente identificados os postos, não os colaboradores, podem numa primeira instância identificar colaboradores, mas os postos de trabalho têm que estar bem identificados e a sua evolução também tem que ser sendo controlada. O facto de ter a necessidade do enquadramento naquilo que é numa das tipologias de investimento inicial e investimento único, e o cálculo pouco preciso daquilo que é a intensidade máxima de auxílios admissível em função da região de investimento. Portanto, a forma que, digamos, de contornar ou de pelo menos minimizar questões que possam vir a ser levantadas é precisamente ter um dossiê fiscal consistente e com as justificações necessárias e indo justificando cada ponto que o Hugo também já referiu aqui a nível de dossiê. Obrigada, Carla. Por fim, e mesmo para finalizar, Hugo, remetendo também aqui ao teu papel dentro da EFI Group e com base também no teu constante contacto com diferentes cargos dentro das empresas, desafio-te aqui, se tu fosses diretor financeiro de uma empresa, como é que tu verias a oportunidade de utilizar o REFAI para, no fundo, pagar menos IRC, recuperar este valor dos investimentos, e que estratégias recomendarias então a estes diretores financeiros que potencialmente podem estar a assistir a esta nossa sessão? Bem, se as empresas podem induzir benefícios fiscais, diria logo à partida é positivo. E neste caso concreto, se as empresas conseguem recuperar parte do investimento que está diretamente relacionado com a sua atividade e que se tem em coleta, portanto, neste caso o objetivo, utilizando o FAI, beneficiando o FAI, é pagar menos. Portanto, diria que é positivo. Relativamente aqui ao estratégias, portanto, isto aqui, obviamente, a estratégia, depois cada um obviamente tem a sua forma de ver, obviamente eu posso aumentar a minha opinião, vale o que vale, mas obviamente tentava diferenciar aqui
a questão de ser uma PME ou não ser uma PME. Portanto, obviamente temos principalmente, como já vimos, temos referido, já referi, a Carla também, a questão dos auxílios máximos, ou seja, os máximos de auxílio do Estado, numa PME ou numa não PME são completamente diferentes. Portanto, e aqui a minha estratégia, sendo caso de diretor financeiro de uma empresa, obviamente mudaria, não só porque no caso de uma PME, têm sempre mais facilidade e ao dia de hoje podem beneficiar de fundos comunitários, portanto, e que está muito agora, que estamos dentro desse quadro, que é o Portugal 2030, como já referimos. Portanto, aí poderemos beneficiar de um fundo comunitário, de uma inovação produtiva, que é, obviamente, o programa ou a tipologia que se encaixa na perfeição com o REFAI, portanto, beneficiar do inovação produtiva e, obviamente, o remanescente, ou seja, a parte que não é comparticipada a fundo perdido, obviamente, poder beneficiar com o REFAI e, obviamente, do investimento de forma direta e indireta, conseguir otimizar o investimento que a empresa vai realizar, sendo uma PME. No caso de sendo uma não PME, aqui obviamente também varia a questão das regiões, e, obviamente estamos a falar sempre de forma genérica, mas isto também temos que ver caso a caso, mas consoante a região. Sendo que uma não PME ou uma grande empresa não é, neste novo quadro comunitário, não é vista, vamos chamar assim, ou não tem muitos apoios, ou seja, não está a ser considerada neste novo quadro comunitário, eu aqui, a minha estratégia partiria muito para usufruir unicamente e exclusivamente com o REFAI. Não só pela percentagem, que é vantajosa, não é financiamento, não é fundo perdido, mas acaba por ser aqui um financiamento indireto, ou seja, acaba também por ser fundo perdido, porque a empresa também não paga IRC, portanto também não sai da conta. Portanto, eu, fazendo esta distinção destas duas dimensões, a minha estratégia seria por aqui, Bárbara. Muito obrigada. Aliás, obrigada aos dois pelas inúmeras dicas, pela extensiva partilha que eu acho que deve ter sido realmente muito útil para quem esteve a assistir até então. Obrigada também pela presença e participação de quem esteve desse lado. Acho que o que fica de tudo isto é que não se esqueçam que podem iniciar já o processo de apuramento do REFAI ou de qualquer outro benefício fiscal, como mencionava a Carla, do CIFID. O importante realmente é que, e rematando aqui com o que eu dizia, tirem partido dos benefícios fiscais que temos disponíveis em Portugal. Obrigada mais uma vez e até um próximo webcast.